sobre a ceia das Testemunhas de Jeová, que eles chamam de comemoração da morte de Cristo, né? Então eu assisti um vídeo onde se mostra as Testemunhas de Jeová comemorando a refeição noturna do Senhor, a ceia. Lá mostrou que realmente eles comemoram todos os anos no dia 14 de Nisan, e essa ceia eles comemoram, mas não participam, porque segundo eles só quem pode participar é os ungidos, ou seja, os que fazem parte dos 144 mil. Então é esse o ensino oficial das Testemunhas de Jeová. Na noite antes da sua morte, Jesus pediu para celebrarmos seu sacrifício. Ele disse: persistam em fazer isso em memória de mim. Na mesma data em que ele morreu, pessoas no mundo inteiro vão relembrar a morte de Jesus. Convidamos você e sua família para estar junto conosco na celebração da morte de Jesus. Essa reunião vai mostrar por que a morte de Jesus foi tão importante e como você pode se beneficiar das promessas dele. E eu lendo alguns comentários, eu achei interessante. Por exemplo, o comentário do Fabiano de Jesus Santos. Veja o que o Fabiano ele diz. Ele falou assim: Jesus mandou todos comerem do seu corpo, que é o pão, e beber do seu sangue, que é o vinho. Eles não comem do pão nem bebem do vinho, portanto é uma seita. Realmente o Fabiano falou a verdade, porque eles comemoram a morte de Cristo, mas o pão passa, eles não comem. O vinho passa e eles não bebem do vinho. Porque, segundo eles, só quem pode comer do pão e beber do vinho são os ungidos que fazem parte dos 144 mil. Atualmente, segundo eles, tem uma faixa de uns 20 mil. Como eu já disse, eu fui testemunho de Jeová durante mais de 10 anos, de 1980 a 1993, e nunca vi numa comemoração da morte de Cristo, na Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, alguém participando do pão e do vinho. Nunca vi. Então, eles têm essa interpretação. E essa interpretação, como já foi mostrado, não é bíblica, porque Jesus, ele mandou que todos comessem do pão e bebessem do vinho para o perdão de pecados. E não é somente os 144 mil que precisam do perdão de pecados. Todos são pecadores e todos necessitam de ser perdoados. Portanto, a comemoração é para todos participarem. Também o Guilherme Lessa, ele fez o seguinte comentário: nunca vi uma ceia do Senhor na qual ninguém come do pão nem bebe do vinho. Ou seja, não fazem parte do novo pacto e nem fazem parte do corpo de Cristo. Ele cita João 6, 53 e 54. João 6, 53 e 54 diz que quem não come do pão e não bebe do vinho não tem a vida em si, não ressuscita no último dia. Portanto, conforme o Guilherme Lessa fala, ele diz que nunca viu uma ceia do Senhor sem ninguém comer do pão e sem ninguém beber do vinho. Então, é somente no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová que a maioria não come do pão e nem bebe do vinho. Agora, o Paulo Sérgio de Matos, ele também fez um comentário. Ele diz: Jesus disse que os cristãos deveriam comemorar a sua morte ou a celebração da morte de Cristo até que ele volte. Se as TJs afirmam que Jesus voltou em 1914, por que eles ainda fazem essa comemoração? Isso mostra a incoerência desse ensino. Realmente o Paulo Sérgio de Matos tem razão. Se a morte de Cristo, a comemoração da morte de Cristo deve ser até que ele volte, e segundo as Testemunhas de Jeová ele voltou em 1914, então não teria mais sentido continuar comemorando todos os anos como as Testemunhas de Jeová fazem, né? Embora não comam do pão nem bebem do vinho, mas eles comemoram todos os anos a ceia deles. Só que não é de acordo com a Bíblia, né? Agora o Mário Lúcio Borges, também ele faz um comentário interessante. Ele disse assim: você sabe que tem um livro das Testemunhas de Jeová
que relata todas as datas das mudanças importantes da Torre de Vigia. Uma delas é uma relação ao ano de 1986, pois até esta data acreditava-se que só participavam do sacrifício de Jesus os ditos ungidos. Mas a partir desta data, passaram a crer que todos os membros TJs participam do sacrifício de Jesus, mas somente simbolicamente. Quando eu vi isso no discurso do ancião, eu tinha um ano que estava batizado e isso me deu um estalo na mente. Note, eles participam simbolicamente do sacrifício de Jesus, sem participarem simbolicamente, que seria comer o pão e beber o vinho na celebração anual. Tem como explicar uma situação dessa? Participar simbolicamente sem participar simbolicamente. A verdade é que todos nós temos que participar literalmente do sacrifício de Jesus. Por que literalmente? Porque o que ocorreu na cruz foi literal e foi para nós, para nos salvar. Portanto, a nossa participação é literal, pois sem aquele sacrifício físico, literal, não seríamos salvos. Eu pergunto, se participamos literalmente, por que não poderíamos participar do vinho e do pão que simbolizam o literal? Afinal, o acontecimento que foi literal pelos nossos pecados é o mais importante. O vinho e o pão simbólicos é apenas uma representação do literal. Uma celebração que confirma que nós aceitamos o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Será que a Torre de Vigia acredita que as Testemunhas de Jeová não têm pecados e não precisam participar do pão e do vinho? O mestre disse: "Este é o meu corpo dado por vós, para o perdão dos pecados." Leia 1 Coríntios capítulo 11, onde o apóstolo Paulo fala sobre a comemoração da morte de Cristo. Então, realmente, aqui é muito interessante esse comentário do Mário Lúcio Borges. Realmente, se a participação é simbólica, né? Na comemoração é simbólica, então comer do pão e do vinho também é simbólico. E se o pão e o vinho representam o corpo de Cristo, e se Cristo morreu por nosso pecado, deu o seu corpo para nos salvar, então todos nós precisamos participar desse pão e desse vinho para que nós tenhamos nossos pecados perdoados.